Julho de 1998, antes da queda de Raccoon City, antes da mansão Spencer, antes mesmo do mundo descobrir a existência de armas biológicas, uma série de assassinatos brutais começou a acontecer nas montanhas Arklay. Corpos foram encontrados completamente mutilados. Alguns pareciam ter sido devorados vivos, outros estavam irreconhecíveis. A polícia local não conseguiu explicar os crimes, então foi chamada uma unidade especial, a elite da polícia de Raccoon City, o STARS, Special Tactics and Rescue Service. E foi assim que começou o primeiro grande desastre da história de Resident Evil. Para investigar os assassinatos, o STARS envia sua equipe Bravo para sobrevoar as montanhas Arklay. Entre os membros da equipe estava uma jovem prodígio da medicina, a recruta mais nova do grupo. Rebecca tinha apenas 18 anos, mas já era formada em bioquímica e medicina. Ela era o suporte médico da equipe. O que ninguém imaginava era que Rebecca estava prestes a enfrentar algo muito pior do que assassinos comuns. Durante o voo de reconhecimento, o helicóptero da equipe sofre uma falha no motor. Eles são forçados a fazer um pouso de emergência na floresta, e no meio do nada ainda por cima, no coração das montanhas Arklay. Ao explorar a área, os membros da equipe Bravo encontram algo estranho. Um veículo militar destruído. Era um transporte da polícia militar. Dentro dele estavam vários soldados mortos, mas havia algo ainda mais importante. O transporte levava um prisioneiro, um ex-tenente da marinha acusado de assassinar 23 pessoas. Seu nome era Billy Cohen, mas Billy havia desaparecido. O criminoso estava solto nas montanhas, e Rebecca logo descobriria que ele era o menor dos problemas. Durante sua investigação na floresta, Rebecca encontra algo completamente inesperado. Um trem parado no meio da mata. Um luxuoso trem corporativo pertencente à Umbrella Corporation. O nome dele era Ecliptic Express. Quando Rebecca entra no trem, ela percebe que algo está terrivelmente errado. O lugar está silencioso, as luzes estão piscando e os passageiros parecem mortos. Mas então os corpos começam a se mover. Eles se levantam lentamente, olhos sem vida, carne em decomposição. Rebecca estava vendo pela primeira vez o resultado de um vazamento do T-Vírus. Os passageiros haviam sido transformados em zumbis. Durante o caos dentro do trem, Rebecca finalmente encontra Billy Cohen. Inicialmente ela tenta prendê-lo, mas rapidamente percebe que a situação é muito maior do que qualquer prisão. O trem está cheio de monstros e algo parece ter infectado toda a região. Billy revela que foi condenado injustamente por um massacre durante uma missão militar. E apesar de ser considerado criminoso, ele não parece ser o monstro que todos acreditam. Sem escolha, Rebecca e Billy decidem cooperar. Eles precisariam trabalhar juntos para sobreviver. Enquanto Rebecca e Billy lutam contra zumbis e criaturas mutantes, uma figura misteriosa observa tudo de longe. Um homem de aparência jovem, controlando milhares de sanguessugas. Essa figura é, na verdade, James Marcus, um dos fundadores da Umbrella Corporation. Décadas antes, Marcus era o principal cientista da empresa. Ele foi responsável por muitas pesquisas com o vírus progenitor, e foi ele quem ajudou a criar a base do T-Vírus. Mas Marcus acabou traído. Os líderes da Umbrella, liderados por Oswald e Spencer, ordenaram seu assassinato. Seu corpo foi descartado no laboratório, mas Marcus havia feito experimentos com sanguessugas infectadas. Essas criaturas absorveram seu DNA e anos depois reconstruíram seu corpo. Marcus havia renascido. Consumido pelo desejo de vingança, Marcus decide destruir a Umbrella e libera o T-Vírus nos laboratórios da empresa nas montanhas Arklay. O vírus começa a infectar animais, cientistas e funcionários da Umbrella. Criaturas horríveis começam a surgir. Cães infectados, insetos gigantes, armas biológicas experimentais. E é exatamente isso que Rebecca e Billy começam a enfrentar enquanto exploram os laboratórios secretos da Umbrella. Depois de sobreviver aos desastres no trem e nos laboratórios subterrâneos, Rebecca e Billy finalmente enfrentam Marcus. Durante o confronto, Marcus se transforma em uma criatura monstruosa, feita de milhares de sanguessugas. Uma das primeiras grandes BOWS, Bioorganic Weapons, da história da Umbrella. Após uma batalha intensa, Rebecca descobre a fraqueza da criatura, a luz solar. Com a ajuda de Billy, Marcus é finalmente derrotado. O laboratório é destruído e o incidente aparentemente chega ao fim. Depois da batalha, Rebecca toma uma decisão importante. Ela decide fingir a morte de Billy Cohen. Oficialmente, o relatório diria que ele morreu durante o incidente, mas na realidade, Billy desaparece na montanha. Rebecca sabe que ele não é um assassino e decide dar a ele uma segunda chance. Mas sua missão ainda não acabou, porque algo muito maior ainda está acontecendo nas montanhas Arklay. Depois de tudo o que aconteceu, Rebecca segue em direção a um novo local de investigação, uma enorme mansão construída nas montanhas, a misteriosa Spencer Mansion. Ela ainda não sabe, mas dentro daquela mansão estão os experimentos mais perigosos da Umbrella, criaturas ainda piores, segredos ainda mais sombrios, e o verdadeiro começo do desastre que destruiria Raccoon City. Mas tudo começou alguns dias antes, com uma série de assassinatos brutais nas florestas das montanhas Arklay e a missão da equipe Bravo do STARS em julho de 1998, exatamente aonde essa história começa.